Hoje é terça-feira. Emily, sobre o que vamos falar hoje você tem? Porque enquanto isso eu vou colocar aqui a imagem da nossa doutora Andréia. Hoje a gente vai falar no Simplifica a Doutora, porque é com a doutora advogada Andréia Mendes. Ela vai falar sobre os critérios para que seja estipulado o valor da pensão alimentícia. Ela vai tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto, que ela já vem falando, né? Ela sabe muito bem, profundamente, sobre esse assunto, sobre esse tema, e hoje ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Emily, você imagina, vamos simplificar de uma vez, né? Senão a gente vai batendo papo aqui e vai atrasar o Simplifica. Porque, como a Emily falou, a gente vai falar sobre esse assunto e eu já vou de cara aqui para a primeira pergunta. Que, na verdade, doutora, a principal pergunta eu acho que é de todo mundo, né? Como que é estipulado o valor da pensão alimentícia? Boa noite, pessoal do Mosaico. É um prazer estar novamente com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a estipulação do valor da pensão alimentícia. Maravilha, doutora. E eu acho que eu troquei aqui a ordem, né? Então agora que ela vai responder. Obrigado, doutora. A principal pergunta, então, como eu falei aqui, já vou repetir, como é estipulado o valor da pensão alimentícia? Então, vamos lá. O valor dos alimentos, ele vai ser estipulado levando em consideração dois fatores que vão ser analisados caso a caso. Primeiro, a necessidade de quem recebe os alimentos e segundo, a possibilidade de quem paga os alimentos. Então, não tem um valor na lei pré-estabelecido, um piso, não existe isso fixado na lei. Até existe um projeto de lei que está prevendo essa possibilidade, mas ainda não é lei. Então, hoje, o que acontece é isso. E isso é assim porque as necessidades podem ser totalmente diferentes de uma criança para outra. E é isso que vai ser levado em consideração pelo juiz em cada caso concreto. Por exemplo, uma criança portadora de necessidades especiais, ela vai ter necessidades totalmente diferentes de uma outra criança que não apresenta o mesmo quadro. Então, você não pode estabelecer o mesmo valor para essas duas crianças. E é por isso que a lei estabelece dessa forma a fixação dos alimentos. Eles vão ser fixados também, vão ser estipulados também, levando em conta as hipóteses, né, de incidência desse valor, que é quando a pessoa possui vínculo empregatício, que vai ser descontado direto da folha de pagamento dela, incidindo sobre 13º, férias, verbas rescisórias, horas extras, retenção de FGTS para o caso de inadimplemento e para o caso de não ter vínculo empregatício, que vai incidir sobre uma porcentagem sobre o valor do salário mínimo nacional. Você está ouvindo a doutora Andréia Mendes aqui no Simplifica Doutora de hoje, que ela está falando aqui sobre os critérios para que seja estipulado ali o valor da pensão alimentícia. Já fizemos a primeira pergunta e vamos fazer agora uma pergunta que essa também é extremamente importante saber a resposta. Se a criança já recebe determinado valor e o pai tem outro filho, para o qual também tem que pagar a pensão, a quantia desse primeiro filho vai diminuir, doutora? Em tese, os filhos têm direito a receber valores iguais ou equiparados em relação aos alimentos. Mas aí eu volto a dizer que isso é na medida em que suas necessidades também forem iguais, porque a gente não pode equiparar filhos que têm necessidades diferentes e dar o mesmo valor de alimentos para eles. Um pai que tem um filho que seja portador de uma enfermidade e outro não, os valores, nesse caso, pagos a título de alimentos, podem ser diferentes. Mas quando ocorre de um pai já pagar determinado valor de alimentos e aí, algum tempo depois, ele tem outro filho, a diminuição desse valor não é automática, né? Então, ele vai ter que ajuizar uma ação revisional de alimentos para buscar colocar os valores de forma mais equânime possível, mais equiparada possível para os filhos. Então, não tem como fazer isso automático. Eu estou pagando 30% de alimentos para o meu filho tal. E aí agora eu tenho um outro filho, então agora eu tenho que abaixar. Você tem que entrar na justiça para conseguir
rever esse valor de alimentos e aí sim ter uma autorização judicial para abaixar, tá? E eu não quero nem imaginar a briga que é para resolver isso aí, doutora Andréia. Ainda bem que temos aqui excelentes advogados para resolver questões jurídicas aí em todos os âmbitos. E você está ouvindo a doutora Andréia Mendes, que é especialista aí nessa vara de família, no direito da família. Agora vamos falar o que acontece, doutora, quando a justiça determina um valor que está bem aquém do que o pai poderia pagar. Por exemplo, existem empresários aí que estão muito bem de vida, têm condições de pagar uma pensão aí alta, porém paga ali uma merrequinha de pensão. Por que isso acontece, doutora? A ação revisional de alimentos existe exatamente para isso. Tanto pode-se buscar para alterar o valor para mais ou para menos, de acordo com a necessidade ou com a possibilidade. Por exemplo, em caso onde um pai é empresário, é rico, mas está pagando menos, o ideal é provar no processo a sua condição. E hoje pode ser feito isso utilizando, por exemplo, postagens em rede social, para demonstrar que ele ostenta uma condição diferente da que ele afirma ter no processo, né? Algumas medidas atípicas também a gente pode solicitar no processo de revisão de alimentos, como quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de cartão de crédito, inclusive dos cartões que ele é dependente, porque às vezes ele não é titular, mas ele é dependente de um cartão, e o cartão demonstra muito como é a vida da pessoa, não é? Ofício para o Detran, tudo isso pode ser feito para você demonstrar que aquela pessoa que está pagando menos do que poderia pagar, e o juiz possa ver isso e reverter essa decisão em favor do filho que necessita de alimentos. Doutor, e se for ao contrário, o juiz determinar uma quantia que é muito alta para o pai pagar? Da mesma forma, o caminho é a ação revisional de alimentos, na qual ele vai provar a sua impossibilidade de pagar o valor estabelecido na sentença ou no acordo de alimentos. Se ele está pagando, se ele tem que pagar um valor maior do que ele pode, ele vai ter que buscar essa revisional para provar isso e conseguir abaixar. Não é automático também, não é só porque eu não posso pagar, então eu vou pagar só o que eu posso. Se você pagar só o que você pode, você vai... e esse valor for diferente do que está determinado, você vai gerar um crédito em relação ao filho, né? E esse filho vai poder executar esse crédito através de uma ação judicial, né? E dependendo da situação, pode até ter mandado de prisão, penhora. Então, é bom ficar atento em relação a isso. Você está ouvindo, então, a doutora Andréia Mendes, e agora vai responder para a gente, continuando nesse mesmo tema, como funciona o acordo para o pagamento da pensão alimentícia. É comum acontecer esse tipo de acordo? O acordo é muito comum, que os genitores eles estabeleçam os valores a serem pagos a título de alimentos por meio de acordo. Pode fazer isso os dois, né? Através do advogado, procura um advogado. A gente separou, a gente não está morando mais junto, a gente está separado, mas a gente tem esses 2 filhos, ou tem um filho, enfim. E a gente quer acordar aqui que os alimentos vão ser prestados da seguinte forma. E aí faz o acordo com o advogado, eles assinam e pedem a homologação do juiz. O Ministério Público vai analisar, vai concordar ou vai fazer alguma exigência, e isso vai ser homologado e vai passar a vigorar entre as partes. Pode ser feito acordo também no curso do processo, a pessoa entra com o processo, né? Então, vamos supor, a mãe entra com o processo pedindo alimentos para os filhos e o pai, no dia da audiência, ou antes da audiência, ele entra com uma proposta de acordo e aí a mãe aceita, ou na hora da audiência eles chegam a um acordo dos valores e isso é homologado pelo juiz e passa a vigorar. Esse acordo pode muito bem ser feito e é feito em muitos casos, é feito acordo, sim. Doutor, e quando tem ali o pai ou a mãe que fala assim, eu não quero dar dinheiro para ele, porque se eu der dinheiro para ele, ele vai comprar outra coisa, ou ela vai comprar outra coisa, ao invés de dar o dinheiro ali, o pai pode ou a mãe pagar a escola, um curso, dar uma cesta básica, por exemplo, como que funciona?
Em relação a isso, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Mas os alimentos, eles têm que ser pagos da forma que foi especificada no acordo de alimentos ou na sentença. Então, se está dizendo que tem que pagar 20% do salário, 70% do salário mínimo, 150% do salário mínimo, tem que pagar em dinheiro. Né? Você não pode compensar, você não pode pegar e falar, eu tenho que pagar em salário mínimo, mas aí eu vou pegar assim, o valor do salário mínimo que eu tenho que dar vai ser R$500. Então, eu vou lá na loja, vou comprar uma roupa, vou comprar uma cesta básica e vou levar e vou mostrar aqui, ó, aqui tem R$500, isso aqui equivale a R$500. Não é assim. Você não pode fazer isso pela sua mera vontade. Né? Se você quer prestar alimentos de uma forma diferente, isso tem que ser buscado via judicial. Eu quero prestar alimentos, mas eu quero que os alimentos, eu quero pagar um curso, eu quero pagar uma escola. Isso, se estiver especificado na sentença, você tem autorização para fazer. Caso contrário, você tem que pagar do jeito que está estabelecido, porque senão vai ser considerado como não pago, porque a lei não admite compensação de alimentos. Entendeu? Então, não faça do jeito que você achar que é melhor, porque você vai pagar duas vezes. Você vai pagar a roupa, vai pagar a cesta básica e depois vai ter que pagar o valor do mesmo jeito. Porque, retoma a falar, o pagamento dos alimentos tem que ser feito de acordo com o que está estabelecido no acordo ou na sentença. Muito obrigado, doutora Andréia Mendes, pelos esclarecimentos, por mais um Simplifica Doutora aqui, não é verdade? Advogada especializada em direito de família. Se você, ouvinte, está aí, ouvindo tudo isso que ela falou, com essa maestria, com esse domínio do assunto, e claro, falando com muito amor também da profissão ali, e quiser entrar em contato com ela para tirar alguma dúvida, anote o WhatsApp aí, da doutora Andréia Mendes, que com certeza ela vai te atender com o maior prazer, auxiliando você, quem sabe aí, ajudando aí em alguma situação e, claro, para você sugerir alguns temas para ela também, para falarmos aqui no Simplifica Doutora. O WhatsApp da doutora Andréia Mendes é o 99983-8855. 99983-8855.